Eu tô acompanhando o chat, viu? Então, assim, esse material que eu tô passando para vocês, ele é da Ambima. A gente vai trabalhar com várias apostilas da Ambima esse semestre, que é basicamente quem quer ser analista de investimentos obrigatoriamente vai ter que estudar e ter essa certificação da Ambima. É uma certificação que vale por 4 anos. Então, quem trabalha em banco, em corretora, tem que passar por essa prova da Ambima. Tá certo? É tipo um exame da OAB, um exame do CRC, é tipo isso, tá certo? É uma prova que se faz. Então, hoje a gente vai estudar basicamente os pormenores do investimento. Deixa eu colocar aqui no sumário da apostila. Então, a gente vai ver essa primeira parte aqui, os principais fatores da análise de investimentos. Deixa eu colocar aqui, pronto. Os princípios. Antes de eu colocar, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm ideia de quais seriam os princípios para se investir. Quais são os pilares? Quando você pensa assim, em investimento, quais são os pontos? Quando você vai escolher um investimento ou outro, a gente costuma dizer que existem 3 pilares, que são as 3 coisas que você tem que ter no investimento. Você tem que analisar. Sempre você vai olhar para 3 coisas. Alguém sabe dizer? O Gustavo já, não sei se ele viu na apostila, mas ele já disse 2, que é a rentabilidade. O que é a rentabilidade? A rentabilidade é quanto é que o investimento vai trazer de retorno, né? A rentabilidade. Ou seja, o quanto é que o investimento vai trazer de retorno, o retorno, né? A bufunfo, quanto é que é a porcentagem, quanto é que ele vai, o que ele vai trazer de retorno, né? É um dos pontos a ser considerado, né? Geralmente, quando você vai escolher um investimento, você vai escolher geralmente aquele que vai trazer mais retorno, né? O outro ponto que o Gustavo falou é o risco. O risco daquele investimento. Normalmente, a rentabilidade e o risco, eles são grandezas inversamente proporcionais. Como assim, Pedro? Já vai encaixar a matemática aí no meio, mas não é bem na matemática, mas é mais ou menos isso. Quando eu digo que eles são inversamente proporcionais, quer dizer que quanto maior a rentabilidade, né? Aliás, são diretamente proporcionais, né? Quanto maior a rentabilidade do investimento, maior o risco dele, né? Aliás, eles são diretamente proporcionais, não é inversamente, não. São diretamente proporcionais. Quanto mais aquele investimento trazer retorno, maior o risco dele. Então, a gente aprende nessas disciplinas que existem, e tem muita gente ganhando dinheiro com investimento que não é investimento, que é o mercado de opções. Um dia desse veio um aluno no meu PV que tinha feito o curso, perguntando: Pedro, e esse investimento, o que é que tu acha dele? Ele veio me mostrar, nunca tinha nem ouvido falar, né? Eram operações binárias, que era não sei o que de Forever, lá, uma empresa lá. Eu nem me lembro o nome da empresa. Mas sei que era opções. Mercado de opções. Mercado de opções é nada mais do que sorte. Não tem nada a ver com os investimentos que a gente vai aprender. É tipo assim, é tipo um jogo de loteria. Você tem um investimento que é assim, por exemplo, vamos ver a questão do dólar, o crescimento do dólar. Você aposta que o dólar vai subir ou vai aumentar ou vai diminuir na próxima hora. Aí é um jogo de sorte. Eu aposto R$100, eu vou comprar aqui R$100, vou colocar R$100 e vou apostar aqui daqui na próxima hora o dólar vai subir. Aí passa aquela hora, o dólar cai, aí você vai e perde. Esse é o mercado de opções. É uma coisa que não está fora de tudo que a gente vai estudar hoje, que ela lida com sorte. E nos investimentos a gente não pode esperar pela sorte. A gente tem que ter
critérios básicos, tanto sejam de investimento de renda fixa, que é o que a gente vai aprender aqui, sejam investimentos de renda variável, como ações, ETFs, fundos de investimento, todos. Quando você escolhe comprar uma ação, tem um porquê de escolher uma ação, de uma empresa e não de outra. Então, existe toda uma fundamentação que vai fazer com que você escolha um investimento ou não, que não vai depender de sorte, tá certo? Então, quanto maior for o retorno do investimento, maior é o risco dele. Então, cuidado com investimentos que têm alto retorno, porque eles têm maior risco. E o contrário também é correto. Quanto menor a rentabilidade, quanto menor for o risco do investimento, quanto mais seguro for o investimento, né, menor ele vai trazer retorno. Um exemplo, poupança. Poupança. A gente falou muito de poupança, né? Poupança é o investimento mais seguro que possa existir. Aliás, o mais seguro que possa existir é o que o Gustavo falou aí, o Tesouro Direto. Que a gente vai ter aula só sobre ele. Tesouro Direto, os tipos de Tesouro Direto, né? Vocês sabem que tem 3 tesouros diretos. A gente vai aprender mais sobre Tesouro Direto. Mas o mais comum, o mais popular de todos é a poupança. Mais comum. Todo mundo já ouviu falar. Ah, fulano de tal tem caderneta de poupança, guardiã da poupança. É o investimento mais comum, né? O que oferece menos risco, mas também é o pior investimento. É o pior investimento, até pior do que o Tesouro Direto. É o pior investimento. Por que é um dos piores investimentos? Porque é o que tem a menor rentabilidade possível. Alguém sabe dizer qual é a rentabilidade da poupança? Quanto é que a poupança vale? Quanto é que ela rende por mês? Alguém sabe dizer quanto é que a poupança rende? Hein? Alguém saberia me dizer? Vocês vão ter que aprender isso, viu? Sair das minhas aulas sabendo quanto é que rende. Pelo menos a poupança vocês têm que saber de cor. A poupança, ela rende 70%. Tem uma regra, viu? Tem uma regra. A regra da poupança, ela depende da taxa Selic. A gente vai falar um pouco melhor sobre ela nas aulas de mercado de capitais. Mas a regra da poupança é o seguinte. Se a taxa Selic estiver estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 5% ao mês, 5% ao ano, 5% ao ano, mais TR, que é a taxa referencial, que hoje está em 0%. Então, se a Selic for acima de 5% ao ano, a poupança vale 5% ao ano mais TR. Quanto é que está a Selic hoje, hein? Você sabe dizer? Quanto é que está a Selic? Deixa eu olhar aqui no Banco Central. Eu acho que subiu esses dias a Selic. Na aula de mercado, eu vou abrir o site do Banco Central para vocês. Mas só para não sair, vou só olhar aqui quanto é que está a Selic. A Selic está hoje 4,25% ao ano. Deixa eu anotar aqui, ó. Está 4,25% ao ano. A gente estava, não sei se vocês lembram, ano passado, na aula de economia, mas eu falei um pouquinho. É isso mesmo, Gustavo. 4,25% ao ano. A Selic, no começo desse ano, ela estava 2%. A gente vai entender mais isso na aula de mercado, tá certo? Foi o menor patamar da Selic histórica, 2% ao ano. Né? Isso é muito ruim para um país como o Brasil, né? A gente está quase, a Selic, ela está boa, ela, ao nível que a gente está de inflação hoje, né? Porque a Selic, a gente vai entender mais isso na aula de mercado de capitais. Mas a Selic, ela é um dos instrumentos para controlar a inflação. Hoje, a gente está com o maior nível de inflação da série histórica, desde quando foi medido, né? Hoje, a gente está com uma inflação mais alta. Tanto a inflação mais alta quanto o desemprego. Hoje, nós estamos com cerca de 15 milhões de pessoas desempregadas no país.
tudo está mais caro. Se você for no supermercado, tudo está caro. Tudo que você pensar está mais caro, mas por causa da inflação e porque a nossa Selic está ainda baixa. Hoje nós estamos com a inflação de cerca de 8%, IPCA. Né? O IPCA tá. Eu vou mostrar para vocês na aula de mercado de capitais como é que está a inflação e a Selic. Hoje de tarde a gente vai falar um pouquinho mais isso. Mas voltando aqui para a regra da poupança, se a Selic for acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 5% ao ano mais TR. Se ela for menor do que isso, a poupança rende 70% da taxa Selic. Então, como a Selic hoje está 4,25%, então ela cai nessa segunda regra, que vale 70% da taxa Selic. Né? Quanto é 70% de 4,25%? Né? Fazendo aqui o cálculo. 0,70 vezes 4,25. Então, hoje a poupança ela está valendo 2,97%. É isso que a poupança está valendo. Se a inflação está cerca de 8% ao ano, 8% ao ano, isso significa que sempre no investimento a gente vai olhar esses dois parâmetros. Sempre quando a gente olha o investimento, é lógico, a pessoa vai pensar, mas eu estou colocando lá na poupança, mas eu estou vendo que eu estou ganhando todo mês um jurinho. Tá, você está ganhando um jurinho. Você investe lá naquele investimento na poupança, o investimento ele vai render. Por mais que ele renda baixo, como a poupança rende baixo, ele vai estar gerando rendimento. Mas o rendimento dele não supera a inflação. Porque tudo está subindo. O seu investimento está subindo, mas aquele dinheiro ele não tem o mesmo poder de compra da inflação. Aquele dinheiro ele vai perdendo o poder de compra com o passar do tempo. E ele não supera a inflação. Se seu rendimento rende 2,97% e a inflação está de 8% ao ano, você está perdendo dinheiro para a inflação. Então, sempre a gente vai analisar esses pilares. Tem um terceiro pilar que é muito importante. Alguém saberia me dizer qual é o terceiro pilar? O primeiro pilar é a rentabilidade, o segundo é o risco e o terceiro qual é? Alguém saberia me dizer? O Gustavo perguntou, Tesouro Direto rende 100% do CDI, da Selic? Depende. Nós temos 3 tipos de Tesouro Direto. Tem o Tesouro Selic, deixa eu colocar aqui. Tem o Tesouro, a gente vai estudar isso aqui tudinho no mercado de capitais, mas só adiantando. Tem o Tesouro Selic, tem o Tesouro Prefixado. Inclusive, vou até abrir para vocês o site da corretora. Se eu tiver com dinheiro, eu vou investir junto com vocês, para vocês verem na prática. E tem o Tesouro IPCA. O Tesouro Selic, ele rende 100% da taxa Selic. Então, se a taxa Selic é 4,5%, 4,25% por ano, o Tesouro Selic rende 4,25% ao ano. O Tesouro Prefixado, ele já tem uma taxa pré-fixada. Então, por exemplo, tem Tesouro Prefixado de 6% ao ano, mas ele tem uma data, né? 2025, 2026, 2050. Então, você só pode tirar naquela data. Já o Tesouro Selic, não. Ele tem liquidez imediata. Qualquer momento que você colocar, você consegue tirar. O Tesouro Prefixado, ele rende mais do que o Selic, mas, em compensação, ele tem uma data. E o Tesouro IPCA, ele rende a inflação. Então, se a inflação é 8% ao ano, ele vai render a inflação. Então, o único que ganha da inflação é o Tesouro IPCA. Mas, em compensação, ele tem essa data, né? Ele tem datas maiores. Você não consegue resgatar a qualquer momento que você quer. Que é exatamente o terceiro ponto, o terceiro pilar de qualquer investimento, que é a liquidez. Anotem aí, esses são os três, né? As três bases para analisar qualquer tipo de investimento. Rentabilidade, risco e liquidez. O que é liquidez? É quando você poderá tirar o seu valor que você investiu.
né? Quando realmente você vai poder tirar aquele investimento. Tem investimentos que têm liquidez imediata. Qualquer momento que você colocar o dinheiro lá, você pode tirar. Poupança, por exemplo. Quando você coloca o dinheiro na poupança, qualquer momento que você quiser tirar, você pode tirar. Tesouro Selic, qualquer momento que você colocar, você pode tirar. Mas tem outros investimentos que não. Tesouro pré-fixado, 6% ao ano, vai ter uma data de investimento. Você só vai poder tirar o dinheiro naquela data. No jeito que tem CDBs que o Gustavo citou aí, que a gente vai aprender o que é CDB depois, que tem uma data. Todos os CDBs, a não ser que seja um CDB de liquidez diária. Se não for um CDB de liquidez diária, tem CDBs que tem uma data especificada. Você só pode tirar depois daquilo. Tá certo? Então, você tem que avaliar. Quando a gente analisa investimento, a gente sempre antes tem que pensar para que você está investindo. Você vai investir esse investimento para quê? Para quando? Você vai precisar desse dinheiro para quando? Você tem que casar o seu investimento com aquela sua data. Se você precisa de dinheiro daqui a 5 anos, você não pode colocar o seu investimento em investimento que você só vai tirar daqui a 10, 15 anos. Então, tem que casar. Os 3 pontos é isso. Rentabilidade, risco e liquidez. Aí vamos estudar os 3 pontos aqui. Quem que pode ler na apostila aí? Vamos aí participar. Quem gostaria aí, que eu já estou cansado. Minha avó já está doendo. Vamos lá. Gustavo perguntou, Selic tem liquidez imediata? Sim. O Tesouro Selic, que é um tipo de investimento. A taxa Selic é uma coisa, o Tesouro Selic é outra. Desculpa. O Tesouro Selic, sim, tem liquidez imediata. Você consegue retirar a qualquer dia. Qualquer momento. Posso ler? Pode sim, Ruth. Principais fatores de análise de investimentos. Rentabilidade. Em uma economia, há 2 tipos distintos de agentes econômicos. Denominação, que inclui pessoas físicas, empresas e governos. Aqueles que necessitam financiar suas atividades e seus gastos são conhecidos como agentes econômicos deficitários. Eles precisam levantar recursos para satisfazer suas necessidades financeiras e avançar com seus projetos e com suas despesas correntes. Do outro lado dessa mesma moeda, há os agentes econômicos que têm disponibilidade de recursos financeiros e escolhem não os empregar neste momento. Ou seja, esses agentes trocam o consumo no momento atual pelo consumo no futuro. Esses são agentes econômicos superavitários, que fornecem os recursos para que agentes econômicos deficitários paguem por suas atividades. Na prática, eles financiam os agentes que não dispõem dos recursos e permitem a esses indivíduos, empresas e governos funcionem dentro da economia. Para trocar a possibilidade de consumo presente, isto é, gastar agora e adquirir bens e serviços por consumo futuro, isto é, gastar mais para frente, de preferência podendo adquirir mais bens e serviços do que seria possível hoje. É claro que os agentes econômicos superavitários necessitam receber remuneração. Então, esses agentes, geralmente conhecidos como investidores, buscam entre os diversos instrumentos de investimentos disponíveis no mercado e escolhem as alternativas que melhor atenderem às suas necessidades. O primeiro fator que é levado em consideração por investidores ao avaliar uma alternativa de investimento é o ganho a ser recebido por deixar os recursos financeiros investidos. Esse ganho é conhecido como rentabilidade e é representado de maneira sintética pela taxa de retorno do investimento. Dependendo do investimento, essa taxa de retorno pode ser pré-determinada no momento inicial do investimento. Falamos em taxa de retorno pré-fixada, ou pode ser conhecida apenas ao final do investimento.
Falamos em taxa de retorno pós-fixada. De qualquer forma, a rentabilidade do investimento é fator primordial para a decisão de investir ou não em um instrumento financeiro. Obrigado, Ruth. Então, aqui, sobre esses agentes econômicos deficitários e superavitários, eu vou explicar melhor na aula de mercado de capitais, porque esses assuntos, eles se complementam. Eu não vou falar desses agentes agora, não. Vou falar mais deles mais na aula à tarde, tá bom? O que nos interessa nessa aula é compreender que existem dois tipos de rentabilidade. Existe a rentabilidade. Eu escrevo as coisas, mas às vezes existe a rentabilidade pré-fixada e a pós-fixada. Como assim, Pedro? Explique melhor, que eu não entendi foi nada. Pré-fixada. Foi que eu escrevi aqui. Hoje eu estou escrevendo ruim, viu? Mas vai dar certo. Pós-fixada. Qual a diferença das duas? A pré-fixada, no momento que você investe, você já sabe quanto é que o rendimento vai render. Então, se é um investimento, por exemplo, se eu tenho um investimento, um LCI lá, tem um LCI que rende 8% ao ano, e você vai investir no LCI de 8% ao ano, e ela 8% ao ano, e ela tem datas de vencimento, vou colocar aqui, 23 de junho de 2022. Então, esse investimento aqui, ele vai render 8% até o final da data de vencimento. Você vai ganhar 8% ao ano até o dia 23 de junho de 2022. Esse é isso aí. Você já sabe, no momento que você investe nele, você já sabe quanto é que ele vai render. Já os investimentos pós-fixados, você não consegue saber isso. Pode ser que você tenha contratado, geralmente, os investimentos pós-fixados, ou eles podem estar atrelados em 3 indexadores principais. Quais são esses indexadores? A Selic, o CDI, que a gente vai aprender melhor sobre ele na aula de mercado, e o IPCA, que é a inflação, né? A inflação. Então, a Selic é a taxa Selic, aquele investimento vale o quanto que a taxa Selic estiver no momento. A taxa Selic, ela é modificada a cada 90 dias, né, pelo Copom. A gente vai estudar melhor sobre o Copom na aula também de mercado. Tudo isso a gente vai... Todos esses aspectos mais teóricos dos investimentos, a gente vai aprender mais na aula de mercado. Essa aula de administração financeira, ela é mais prática, mais como hoje a primeira aula de administração financeira foi antes mercado, eu tenho que dar um pouquinho dessa teoria agora para vocês. Então, assim, os investimentos, quando elas estiverem atrelados à Selic, eles vão valer exatamente o que a Selic vale. Se a Selic hoje está 4,25% ao ano, o investimento vai valer exatamente o que a Selic esteja valendo. Mas vamos dizer que a taxa Selic suba daqui a 90 dias. Vamos dizer que ela suba para 5% ao ano. Que vários especialistas vão dizer que até o final do ano a Selic vai estar 5%. Então, quando for daqui para o final do ano, seu investimento que você tinha comprado por 4,25% não vai valer mais 4,25%, vai valer 5% ao ano. Mas pode ser que também ele valha menos. Vai dizer que dá uma louca nesse governo, porque esse governo é doido, vamos dizer que ele baixa para 2%. Se você tinha comprado 4,25%, só vai valer 2%. Vai valer menos que a poupança, né? Aliás, né? A poupança acompanha a taxa Selic, né? Sempre vai valer menos. A poupança sempre vai ser o pior investimento, porque só vai valer 70%, né, da taxa Selic. Então, se você tem dinheiro, se você conhece alguém que ainda deixa dinheiro guardado na poupança, diga para essa pessoa tirar, pelo amor de Deus, e mostre outras opções para ela, porque ela está perdendo dinheiro todo dia para a inflação. CDI. O que é CDI? A gente vai entender melhor sobre o CDI na aula de mercado. Mas o que é o CDI? É o Certificado de Depósito Interbancário. O CDI, ele acompanha basicamente a Selic, só que ele é um pouquinho menor do que a taxa Selic. Se a taxa Selic está 4,25% ao ano,
o CDI está cerca de 4,1%. É um pouquinho menor do que a taxa Selic. Ela acompanha a taxa Selic. Tá certo? O CDI é um pouquinho, é quase a mesma coisa da Selic, mas é um pouquinho a menos. Eu vou explicar melhor do que é o CDI na aula de mercado, porque vocês precisam entender como é que funciona o fluxo bancário. Aí, quando vocês só vão entender melhor o que é CDI quando eu explicar isso na aula de mercado. Então, por hora, basta que vocês entendam isso, que é uma taxa é atrelada à Selic, mas ela é um pouquinho menor do que a Selic, o CDI. E o IPCA? O IPCA, ele é medido por vários institutos. O Instituto Getúlio Vargas, que é o IGV, e pelo IBGE. Mas a inflação oficial ela é medida pelo IBGE. Aí o Getúlio Vargas ele mede o IPCA, aliás, o IGPM, que é o Índice Geral de Preços, né? O IGPM. E tem outro índice, que eu não me recordo agora, que é medido pelo Getúlio Vargas. Mas a inflação oficial é medida pelo IBGE. Hoje, se eu não me engano, está 8%. Mas deixa eu ver aqui com vocês. Peraí, viu? Deixa eu botar aqui no site do... Cadê o Cantar? Deixa eu só pausar aqui. Vocês decoram esse site porque vocês vão acessar muito ele esse semestre, a vida toda de vocês. Qualquer informação de investimento, você vai lá para o site do Banco Central. A gente vai estudar muito sobre ele esse semestre. Ó, dentro desse site tem só tudo, tá certo? Ó, a inflação oficial, que vocês já estão vendo logo na cara, né? Que é o IPCA. A inflação oficial hoje o IBGE está dizendo que é 6,79%. Esse é o patamar histórico máximo, 6,79%, né? Alguns especialistas dizem que está em 8%, né? Mas a inflação oficial é 7,79%. Então, quando você diz que um investimento está rendendo IPCA, geralmente vem o IPCA, tem os investimentos mistos também, que pode ser pé e pós-fixado. Mas quando ele rende o IPCA, é exatamente o que o Banco Central diz. No caso aqui, o IPCA está rendendo, cadê? Saiu o banner. Mas tem aqui, ó, o IPCA. Aqui, a inflação está 8,35% ao... Está aqui, ó, inflação 8,35% ao ano. Mas o IPCA... É porque, assim, a inflação, ela é medida, é um cálculo, e o IPCA é outro. Para o investimento, o que vale é o IPCA. Cadê o banner? Eu acho que é o primeiro banner que aparece. Pronto. É esse daqui que vale para fundos de investimento. No caso, 7,79. Tá certo? Então, quando vocês forem calcular a questão dos investimentos, vocês têm que vir aqui para o Banco Central, site do Banco Central, e ver quanto é que está o IPCA. Nesse caso aqui, o IPCA está rendendo 6,79% ao ano. A maioria dos investimentos, eles rendem por cento ao ano. Né? Na matemática financeira, a gente via ao mês, ao trimestre, ao semestre, mas é ao ano. Só que os cálculos, como a maioria dos investimentos tem liquidez diária, a gente tem que converter essa taxa de ano para dia. Então, a gente vai ter que voltar lá naqueles conhecimentos de matemática financeira para converter essas taxas. Mas, como a gente vai aprender a calculadora financeira, vocês não vão precisar fazer cálculos enormes, não. A gente vai fazer tudo na HP. Porque vocês vão aprender a fazer esses cálculos na HP para não precisar mais calcular nada em papel. Fazer tudo na HP, viu? Esse semestre vocês vão estar chiques. Tudo de HP. Ó, nesses sites, vocês estão vendo aqui, ó, inflação. Vocês estão vendo aqui o gráfico. Eu vou mostrar esses gráficos melhor na aula de tarde. Mas vocês estão vendo, ó, que nós estamos no maior patamar histórico da história. Nós estamos na maior inflação da história. 8,35% ao ano. E a Selic, né, tá baixo, cresceu, né, que estava 2% ao ano. Ficou muito tempo, ó, desde julho de 2020 até abril de 2021. Ela esteve 2% ao ano, ela subiu um pouquinho, né? E hoje está
em 4,25. Mas o que a Selic é, eu vou explicar melhor isso depois, mas a Selic é como se fosse um remédio. É um remédio que você dá para baixar a inflação. Aí o governo está dando aos poucos, né? Talvez ele aumente a dose daqui para o final do ano. Mas a gente vai entender melhor por que é um remédio na próxima aula, tá bom? Na aula de mercado. Eu explico melhor para vocês o porquê disso. Então, assim, de maneira geral, é isso. Pré-fixado e pós-fixado. Quando é pós-fixado, você só vai saber depois que terminar aquele prazo de investimento. Porque todas essas taxas, tanto a Selic, como o CDI, como o IPCA, essas taxas elas vão sendo modificadas ao longo do tempo, ao longo do ano. E geralmente esses investimentos que são pós-fixados, a maioria deles, eles têm datas bem futuras, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Então, depois desse tempo é que você consegue tirar. Se for renda fixa, né? Lógico que a gente está falando aqui de investimento em renda fixa. Vocês vão aprender melhor quais são as diferenças em aulas futuras. Investimento de renda fixa, investimento de renda variável. Mas vamos aprender aqui o cálculo da rentabilidade. Outra pessoa aqui que possa me ajudar aí na leitura. O cálculo aí da rentabilidade. Pode me ajudar aí na leitura. Vamos lá. Eu posso ler, tá? Pode ler, Vai, pode ir. Pode ler. Ai, quem foi que disse? O cálculo da rentabilidade de um investimento pode assumir formas complexas, mas no fundo se trata apenas de buscar resposta para a questão: qual foi o aumento da riqueza detida pelo investidor entre o momento inicial e o momento final da aplicação financeira? Para responder essa pergunta, podemos expressar simplesmente o cálculo da rentabilidade da seguinte maneira: rentabilidade igual ao valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial, onde o valor inicial é o valor da aplicação financeira hoje e o valor final é o valor da aplicação financeira ao término do prazo de investimento. Pronto. Então, eu vou dar para vocês um investimento. Por exemplo, você tem R$1.000. R$1.000 é um valor alto, né? Vamos colocar aqui R$100. Vamos dizer que você investe no investimento de R$100 hoje. Aí, daqui para o fim do ano, esse investimento rendeu R$40. Vamos dizer que tenha rendido 40. Então, 140. Qual vai ser aqui a rentabilidade dele? Então, ao contrário, né? 140 ao contrário. 140, né? Ficaria 140 menos 100 dividido por 100. Aqui daria 40, né? 40 dividido por 100, que daria aqui 40%, né? 40%, 40% é 40%. Então, uma excelente rentabilidade, né? É assim que a gente calcula, né? Vocês vão calcular quanto é que rende, né? Final. A gente vai ver isso na próxima aula, né? Quando eu vou dar alguns investimentos para vocês. Vocês vão calcular o juro. Mas só que eu vou ensinar para calcular vocês na HP. Porque eu vou fazer primeiro o cálculo convencional, depois eu faço na HP. Eu quero que vocês aprendam na HP. Porque ninguém faz aqueles cálculos manual. A gente só usa HP ou softwares específicos. Então, eu quero ensinar vocês na HP porque dá preguiça. Você pega um monte de investimento, é para calcular tudinho. Na HP no instante e faz. Então, eu quero que vocês ensinem HP porque eu quero que vocês utilizem HP para a vida. Não é só para o curso, é para a vida. Então, a gente vai aprender na HP como usar. Então, essa fórmula aí. Valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial. Bem fácil, né? Pronto. Aí aqui, ele fez um exemplo aqui por mês. Por exemplo, um investidor dispõe de R$30.000 para investir pelo período de um mês, o que vamos denominar de mês 1, e decide comprar ações na Bolsa de Valores, né? A gente vai ver, né, que é um investidor, nesse caso aqui é um investidor moderado, avançado, né, já investe em ações. Ele adquire ações e não faz nenhuma outra compra, só comprou ações. Ele nem fez compra e nem venda de ativos ao longo desse mês.
No final desse período, o investidor observa os preços de mercado na carteira de ações e adquiriu e percebe que seu investimento agora, ele tinha investido R$ 30.000 e agora está 31.800, ou seja, ele ganhou aí 1.800, não foi? Nessa jogada aí de um mês. Utilizando a relação simples mostrada acima, o investidor pode calcular sua rentabilidade de investimento para o mês 1. Então, o valor final, 31.800, valor inicial que eu tinha investido, 30.000, 31.800 menos 30.000 vai dar 1.800, né? E 1.800 dividido por 30.000, quando ele for dividir isso, vai dar 6%. Aí vamos para o mês 2. Suponha que o investidor deseje manter seu investimento nessas ações por mais um mês, por mais um período, ou seja, ao longo de mais um mês, no mês 2. O momento da Bolsa de Valores se mostra ruim. O mês, a gente vai ver isso, né? Ações são investimentos variáveis, né? A renda fixa, vocês vão ver que a renda fixa sempre vai dar retorno positivo. Sempre vocês vão ganhar, rende menos, mas sempre vai render positivamente. A renda variável não, né? Como é ações. Um mês dá bom, um mês dá ruim, né? Então, nesse segundo mês, e no exemplo, deu ruim para o investidor, né? A bolsa não estava muito boa e a aplicação dele perdeu o valor, caindo, em vez do valor lá, né? 31.800, caiu para 29.574. Utilizando a mesma equação, né? Ele pegou o valor final, no caso, que é 29.574, menos o valor inicial. Qual o valor inicial? O valor final do mês anterior, né? O valor inicial aqui no mês 2 vai ser o valor final do mês 1, né? Assim, é igual o fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa que a gente aprendeu lá. Então, o valor inicial aqui do mês 2 vai ser o valor final do mês 1. Qual foi o valor final do mês 1? Não foi 31.800 que rendeu no mês 1? Ele não finalizou o mês 1 com 31.800? Quando é iniciar o mês 2, ele vai iniciar com 31.800, que é o valor que tinha aqui, ó, 31.800. E o valor final é o valor final do mês 2, não do mês 1. O mês 2 terminou com 29.574. Quando você subtrai aqui, ó, dá um valor negativo, né? Porque você pega 29.574 menos 31.800 vai dar menos 2.226. Dividido por 31.800 vai dar menos, né? Menos 7%, né? Que é 0,07 vezes 100, né? Vai dar 7%. Então, no final aqui das contas, ele tinha ganhado 6%. 6% menos 7% aqui, ó. Ele perdeu foi 1% do que ele tinha na jogada aí, né? Em vez de ele ganhar, ele perdeu foi 1% do que ele tinha, né? Então, isto é, no mês 2, as ações adquiridas, né, pelo investidor apresentaram uma queda de preços que fez a rentabilidade do investimento no mês ser 7% negativa. Esses cálculos nos mostram uma rentabilidade total, ou seja, em termos absolutos, para cada mês e antes de qualquer consideração sobre impostos cobrados ao investidor. Na prática, ainda tem os impostos, né, que ninguém nem calculou aqui, que nós vamos calcular depois. Na prática, gente, alguém poderia ler isso aqui que eu já estou com minha garganta doente já? Alguém, por favor, me ajude. Alguém, oi. Eu, professor, vou ler agora. Pronto, pode ler, Luan. Esses cálculos nos mostram uma rentabilidade total, ou seja, em termos absolutos. Para cada mês e antes de qualquer consideração sobre impostos cobrados do investidor, na prática, porém, é comum que o cálculo da taxa de retorno de investimento seja apurado levando-se em conta dois outros elementos. Primeiro, é importante avaliar como aquela rentabilidade se compara com a rentabilidade de outros ativos ou do mercado como um todo durante um mesmo período de comparação. Segundo o investidor, tem interesse em conhecer a rentabilidade no investimento após o pagamento de quaisquer impostos aplicáveis, ou seja, considerando o valor incluído
Não, considerando o valor líquido de impostos do qual ele verdadeiramente pode dispor ao final do investimento. Vamos explorar esses dois aspectos a seguir. Como vimos no exemplo, a rentabilidade do investimento em ações obtidas pelo investidor foi de 6% no mês e de menos 7% no mês 2. Entretanto, as perguntas que imediatamente vêm à mente quando obtemos esses dados são: essas rentabilidades podem se considerar altas ou baixas? Esse foi um investimento bom ou ruim? Qualquer resposta a essas perguntas tem de entender também a indignação do comparado com o quê? A rentabilidade apresentada no exemplo, sem uma medida de comparação contra a qual possa ser colocada em perspectiva e conhecida como rentabilidade absoluta. Porém, se podemos comparar essa rentabilidade com a de um índice de referência, por exemplo, temos uma medida de rentabilidade relativa do investimento. A rentabilidade relativa é calculada pela diferença entre o retorno de investimento que estamos analisando e o retorno obtido pelo ativo ou índice de referência que estamos utilizando na comparação. O índice de referência é comumente um índice amplo de mercado, como o índice Bovespa, para o mercado acionário brasileiro. No Jorjão, denominados esse índice de referência de Benchmark. Benchmark. Obrigado, Valeu. Luan. Ó, vamos entender aqui algumas coisas. Esses cálculos, né, eles servem para nos dar parâmetro. Mas sempre quando a gente for analisar o investimento, a gente tem que fazer essas 3 perguntas, né, que ele lançou aqui. Essa rentabilidade para esse investimento foi bom ou foi ruim, né? Mas para você responder, saber se essa é a resposta, você tem que fazer outra pergunta. Bom ou ruim em relação a quê? Porque tudo depende, né? Bom ou ruim depende de quê? Por exemplo, vai render melhor que a poupança, vai render do que melhor. Sempre a gente vai ter que comparar. Ó, se você investir em tal investimento, vai ser melhor do que esse. Então, você sempre vai ter comparações, tanto na renda fixa como na renda variável. Nesse caso aqui, que a gente está vendo, é um exemplo para renda variável. Na renda variável, sempre a gente vai comparar a rentabilidade com o índice Bovespa. Vocês já devem ter ouvido falar esse índice no Jornal Nacional, porque todos os jornais, todo dia, vocês já devem ter, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre esse índice Bovespa no Jornal Nacional, o William Bonner dizendo: o índice Bovespa caiu 1%, subiu 1%, a bolsa caiu 1%. Já devem ter visto isso no jornal, já? Vocês só não entendiam o que aquilo quer dizer, mas que vocês já ouviram falar, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. O índice da bolsa cresceu, o índice da bolsa decaiu. A gente vai entender melhor o que é índice do Bovespa depois, mas ele serve de parâmetro. Ele serve de parâmetro para todos os investimentos, porque se o índice Bovespa cai, quer dizer que todas a média geral, não é dizer que todas, mas o índice Bovespa é como se fosse uma média do apurado de todas as ações que são negociadas na Bolsa. Todas as empresas que estão na Bolsa, ele faz uma média. Ó, se houve mais retiradas do que ganhos, se houve mais perdas do que ganhos, aquele índice decai. Então, provavelmente, talvez, né, se você tiver, se a sua empresa que você comprou ações, ela esteve numa mal fase, né, se ela tiver decaído, provavelmente se o índice Bovespa caiu, você provavelmente também caiu, mas pode ser que não. Pode ser que a empresa que você tinha investido tinha subido, mas o índice Bovespa, como ele pega uma média geral, pode ser que as empresas tenham decaído, não tenha sido necessariamente aquela que você comprou. Então, fazendo a comparação, o índice Bovespa caiu, mas as minhas ações subiram, porque eu fiz uma ótima escolha. A empresa que eu comprei ações, ela vendeu bem, ela aumentou os lucros, ela fez uma expansão que aumentou as ações dela. Teve mais investidores que investiram e jogaram dinheiro naquela empresa. Então, me sai bem. Então, quando a gente falar de renda variável, sempre a comparação vai ser com o índice Bovespa. No caso, para o Brasil, né?
Todos os países têm uma bolsa principal. No Brasil, é a Bolsa de São Paulo, que é a Bovespa, né? No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro não, nos Estados Unidos a gente tem duas, né? Que é o Dow Jones e o Nasdaq, né? O Dow Jones, ela é um índice da bolsa que é mais empresas mais gerais, né? Empresas mais gerais, e os Nasdaq é mais para empresas tecnológicas, como Google, Facebook, né? Essas empresas mais tecnológicas é mais a Apple, né? Elas abrem outra bolsa, né? Diferente da tradicional, né? Da Dow Jones. Mas a gente vai estudar melhor sobre isso em aulas futuras, tá bom? Gente, é isso. Deixa eu só terminar essa parte. Nesse exemplo, né, à primeira vista, a rentabilidade obtida pelo investidor no primeiro mês, no mês 1, parece muito boa, né? 6% em apenas 30 dias. Mas como fica a avaliação dessa rentabilidade se soubermos que o benchmark de mercado apresentou retorno de 8,5% nesse período? Ou seja, a Ibovespa subiu 8,5% nesse período, né? Na comparação com o mercado, a rentabilidade de 6% já não parece tão boa assim, né? O investimento na carteira de ações escolhida pelo investidor teve desempenho inferior àquele observado no mercado acionário como um todo. Da mesma maneira, considere a rentabilidade no mês 2 de 7%. Parece uma rentabilidade ruim, e em termos absolutos, sem dúvida, ela é ruim, né? Mas se o índice da Bolsa de Valores que utilizamos como benchmark tiver retorno negativo de menos 9,2% nesse período, observamos que o investimento na carteira de ações não foi tão ruim assim, né? Na verdade, mesmo com a rentabilidade negativa no mês 2, a carteira de ações apresentou um desempenho comparativamente melhor do que o benchmark nesse mesmo período. Essa informação deve ser levada em consideração pelo investidor ao avaliar o retorno obtido no investimento. Aí aqui ele traçou um gráfico, né? O desempenho do fundo A, né? Nos meses de agosto, né, a julho de 2017. Ele trouxe aqui, né? Um benchmark bastante utilizado no Brasil é a taxa DI, né? Considere o desempenho do valor da... Não, isso daqui eu vou explicar melhor depois, tá certo? Que eu vou ter que explicar o que é essas taxas DI. Por enquanto, a gente vai ficar com isso, tá certo? Na outra aula, eu vou falar melhor sobre a questão dos riscos, né? A rentabilidade, a gente vai falar sobre o risco e depois a liquidez, né? Na próxima aula a gente fala melhor sobre isso, tá certo? Já são 11h13, eu não quero... Ei, professor, Pode falar. no caso, assim, da rentabilidade